um responsável pelo Departamento de Arrecadação de Receitas e um técnico da base de dados que foram alvo de mandatos de captura no dia 21 de janeiro. De acordo com o SIC, a operação foi realizada em colaboração com a Direção do Combate aos Crimes Informáticos, o Gabinete de Cibercrime da Procuradoria-Geral da República, a AGT e o Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, o SINSE. Os suspeitos estão a ser investigados por crimes de associação criminosa, acesso indevido a sistemas informáticos e sabotagem cibernética. O grupo teria desenvolvido um esquema para manipular de forma fraudulenta os processos de reembolso de IVA, permitindo acessos abusivos que culminaram na realização de aproximadamente 1.500 transações ilegais. Doutora Bali Chionga, estas detenções demonstram o caráter de alguns servidores públicos, mas também alguma fragilidade nos sistemas da nossa Administração Geral Tributária. Qual é a sua visão em relação a isso? A semana passada falámos sobre a AGT, o Dr. Paquis fazia aqui uma denúncia e então quero ouvi-lo sobre isso. Leda, primeiro a questão das denúncias e a questão da corrupção, ela é verdadeira, ela está a acontecer. O que nós não podemos fazer, naturalmente, é acusar qualquer pessoa sem que pelo menos tenhamos alguma prova, primeiro isso. Segundo, sem que pelo menos tenhamos um pronunciamento dos órgãos competentes para a investigação criminal trazerem a notícia. Mas no existe caso ou em não a concreto, possibilidade da denúncia pública? O que é a denúncia pública, sim, mas, Leda, afinal, doutora sim, Bali? a denúncia pública é uma denúncia feita por um cidadão, publicamente, pode ser por via das redes sociais ou não, de um facto. E quem deve investigar não é o cidadão. Mas o cidadão tem a obrigação, Leda, e essa é a questão que nós, às vezes, cidadãos, não temos responsabilidade. O cidadão tem a obrigação de colaborar com a investigação. Eu não posso, Bali Chionga, chegar aqui e dizer há corrupção, aconteceu isso, isso e aquilo, e depois fecho-me em copas. Não. Eu tenho de colaborar. E no caso em concreto, Leda, nós já não estamos na presença de especulação. Por quê? Porque até a própria AGT, na colaboração com os órgãos de investigação, já disse que tiveram essa percepção, desconfiaram das movimentações e participaram aos órgãos de investigação criminal. Isso é uma notícia da AGT. Depois, os órgãos de investigação criminal também trouxeram essa notícia. Portanto, Leda, nós temos aquelas instituições que estão muito próximas do assunto e com competência. Mas eu perguntava-lhe se isso demonstra ou não fragilidade nos sistemas. Demonstra também fragilidade. Aliás, foram 1.500 transações. Pois, mas, Leda, os sistemas informáticos, a nossa modernidade nas TICs, também são muito caras em relação aos sistemas de segurança. Vou lhe dar um exemplo. Eu que não sou seguidor de Donald Trump, depois de ganhar, quase todos os possuidores de conta no Facebook se tornaram seguidores de Donald Trump. Como é que aconteceu? Ou seja, nós temos, e depois nós estamos a falar de um técnico da AGT que conhece. O que é que acontece? Infelizmente, faltando ética, faltando patriotismo e faltando responsabilidade, as pessoas que têm a responsabilidade de cuidar do nosso sistema são eles que estão a prejudicar. E aqui, mesmo quando o Dr. Paquis se diz fazem teatro, são irresponsáveis, ou seja, nos estão a tirar areia aos olhos, eu volto a dizer, o SIC está a fazer um magnífico trabalho. Por quê? Porque, Leda, se nós estamos a falar destes desvios, esses desvios não são feitos de um minuto para o outro, levam tempo. E aqui é um trabalho feito, aliás, as minhas fontes dizem, Leda, que essas investigações continuam, há residências apreendidas, há carros topo de gama apreendidos e, portanto, nós estamos a falar de factos que fazem parte dessa investigação e, portanto, vamos continuar a seguir e o trabalho seja feito. Doutora Paquis, eu perguntava ao Dr. Bali, e vou colocar assim a mesma questão, se o que está a acontecer hoje na AGT, pelo menos aquilo que nos é dado a ver,
do responsável pelo Departamento de Arrecadação de Receitas, que é uma área importante, sensível, da AGT, e um técnico da base de dados tenham a possibilidade de movimentar mais de 7 mil milhões de kwanzas, que é esse o valor desviado dos cofres do Estado. Foram encontrados acima de 300 mil dólares na residência deste responsável. Um responsável jovem. Fora todas estas questões, há aqui uma outra preocupação que não pode ser descurada. O facto de serem jovens, com alguma estabilidade, com algum conforto, porque o cargo que ocupa, na instituição que ocupa, permite isso, mas depois nós, durante muito tempo, passamos a ideia de que apenas os mais velhos tinham vícios. Como é que fica isso? É a fragilidade do sistema. Né? O sistema está fragilizado. A corrupção é generalizada no país e, apesar de todo o combate que se faz, existem jovens ainda que, e, portanto, persistem naquilo que é, portanto, a corrupção como tal. E devo dizer que a fragilidade do sistema, portanto, não podemos nos esquecer que muitos desses jovens fazem parte do partido político que governa há 50 anos, sem desprimor por todos os outros jovens que são muito bons naquilo que fazem. E o Presidente da República, João Lourenço, tem apostado muito na juventude, mas muita da juventude na qual se aposta está completamente fragilizada, corrompida. E conseguimos perceber que muitos deles, esses jovens da AGT, não ganham menos de 5 milhões de kwanzas, pelo menos aqueles que estão nesse setor. E a denúncia que eu fiz a semana passada, o Dr. Balino me citou, mas eu falei dessa denúncia a semana passada, disse que há coisas muito graves acontecerem no Ministério das Finanças, e não vale a pena citar nomes, não é para isso que estamos aqui, mas o sistema é frágil, e é preciso dizer que, noutras realidades, nós teríamos pessoas graúdas também que cairiam, portanto, nesse esquema de corrupção, que esses jovens, esses 2 ou 3 que foram apresentados... 2 jovens. Não são os únicos. As nossas fontes nos dizem que é muita gente que anda nos 30%, nos 10%, onde pagam 3 bilhões de kwanzas a alguém e alguém tem que ficar com 300 milhões de kwanzas. Quer dizer, nós temos isso, temos esses dados. Não vamos apresentar na televisão, como é evidente. Agora, eu penso que isto fragiliza mais o nosso sistema, mas para todos os efeitos temos que recuar. Leda, há cargos que não podem ser assumidos na nossa realidade por jovens, porque muitos deles são bastante ilusionistas. E aqui temos mesmo que buscar os mais velhos. Os mais velhos devem, de alguma forma, retomar aquilo que é o seu papel, porque muitos dos mais velhos que nós temos, inclusive, já estiveram no sistema financeiro e muitos deles deviam estar a trabalhar hoje e não estão, devem ser rebuscados. Mas, doutor Paquis, eu não tenho nada contra... têm maus vícios. Pois, Leda, sim, nem todos os jovens... até é jovem nem todos os jovens têm mau vício, sabes? Mas, Leda, o sistema, nós temos em Angola um sistema que estragou... O sistema corrompeu a mentalidade da juventude. Deixa-me dizer-lhe. E eu, portanto, falo isso com conhecimento de causa, porque muitos desses jovens nem sequer têm 45 anos, mas a riqueza que ostentam, nem os nossos pais que viveram 75 anos conseguiram, quer dizer, não conseguiram. Mas tudo isso é do sistema. Por isso é que nós temos pedido, e aqui não me perguntas isso, Leda, mas é muito rápido, vou falar sobre isso. Nós temos que abrir o país às liberdades. Nós temos que abrir o país às liberdades. E eu vou trazer esta nota grande, muito rapidamente, que esta questão da AGT dos 7 mil milhões de kwanzas. Como é que jovens ficam com 7 mil milhões de kwanzas de um país? Isso deve criar indignação geral. Isso tem de criar indignação geral. E o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, fez uma conferência a semana passada, onde falou dos dinheiros que nós estamos a perder. Como é que um país como o nosso, Leda, não me perguntas isso, mas vou dizer rapidamente para passar a palavra. Diga, doutor. Um país como o nosso faz cirurgia robótica e tem cólera. No dia seguinte tem cólera. O país tem pessoas a morrerem de fome, a comer nos contentores de lixo. Isto é um sistema de governação completamente fragilizado. Nós temos que assumir isso. E o que nós temos pedido é que não é só a questão da AGT, é a questão da própria corrupção generalizada. Tem nos metido vergonha. Não me perguntas isso. Vou fechar com isso. Eu que fui colega do André Ventura em Portugal. Portugal entra em Angola 7 vezes. Portugal é pobre. Como é que Portugal tem melhor vida do que nós? Quando nós podíamos fazer melhor o nosso país. Não é? E o doutor Balino não gosta muito dessa conversa, mas é o seu partido. Não, Paquis, é um partido político. Eu posso pegar, é meu partido político. Posso pegar 2 minutos? E muitos desses jovens estão nos CAPs, fazem parte dos CAPs. Posso pegar entram por cunha. Posso pegar 2 minutinhos? Faça favor. Para dizer, Faça favor, doutor. Rapidamente. Primeiro,
Primeiro, Leda, nós não podemos sempre tomar a floresta pela árvore. Temos que criticar... Não estou a generalizar. Posso pedir-lhe só 2 Sim, minutos não estou a generalizar. para dizer, o senhor é jovem, existem aqui muitos jovens, aliás, aqui mesmo na televisão, o senhor tem estado a elogiar jovens desse país que fazem o seu trabalho. Logo, não estou a generalizar. Na AGT, há jovens que dirigem a AGT, que são polutos, conhecemos. E, portanto, eu vou sempre dizendo, há jovens que fazem isso e ainda bem que temos sistemas que detectam. E, portanto, vamos responsabilizá-los. Por quê? Doutor Paquice, se chamarmos os mais velhos, depois vamos ter o mesmo problema, que é, se é democracia, o país é 70% jovem e, portanto, é com os jovens que vamos fazer isso. E temos de ser justos com aqueles que fazem um bom trabalho e temos de ser rigorosos com aqueles que não fazem. O senhor é jovem, Doutor Bali, não é corrupto. Há cargos que não se confiam aos jovens. Mas o problema está no cargo ou está na pessoa, doutor? Não, a questão está na pessoa. Não. Há cargos, e eu vou apresentar aqui um livro depois no final. Há cargos que não se confiam de facto aos jovens. Há certos jovens que podem, mas há outros que não podem mesmo, doutor Bali. Mas então o critério não é de ser jovem, o critério é, doutor Paquice, eu concordaria consigo se dissesse, quando nós vamos atribuir a um cargo, temos que conhecer o histórico do jovem, o seu perfil. Isso é importante. Por quê? Porque existem jovens muito sérios e existem mais velhos que não são. Mas às vezes dizem que o dinheiro muda as pessoas, doutora Bali. Há quem diga que o dinheiro muda as pessoas. Por isso é que, aliás, essa questão, doutor Paquice, é preciso explicar. Esse dinheiro não foi retirado dos cofres do Estado, foi simulado o pagamento, ou seja, não foi simulado o pagamento, não deixa de ser, portanto, do Estado. Não, deixa-me passar isso. O que é que aconteceu? Empresários que deviam pagar IVA ao Estado não fizeram esse pagamento, socorreram-se desse sistema e estes jovens simularam que esse pagamento foi feito. Não deixa de ser roubo. Eu não estou a dizer diferente, doutor Paquice. Sabe por que eu estou a introduzir esse elemento? Exatamente para dizer que estes jovens, que são os corruptos, estão em concorrência e em trabalho com os corruptores, que são os nossos empresários. E por isso é que a notícia do SIC diz que está a fazer o trabalho, porque estes empresários que são conhecidos terão de trazer esse dinheiro para os cofres do Estado. Eu penso que isso é importante para não passarmos a mensagem em casa, que são só esses jovens sozinhos que o fizeram. Aliás, são os empresários que estão a fragilizar o sistema também. Eu penso que isso é importante. Terminando dizendo o seguinte, eu estou de acordo consigo, mas não estarei se dizer assim, os jovens não podem ter cargo, o senhor é jovem e é um bom jovem. Não generalizei. Na AGT, há bons jovens. Existem bons técnicos. Eu não generalizei. A AGT tem bons técnicos, o Ministério das Finanças tem bons técnicos. Pois. A partir da ministra. Isso é fundamental. É boa gente. Mas o doutor Bali, não é só a minha denúncia na televisão. Esse jovem... Não, aliás, eu não referi a sua... Sabe por que eu não fiz referência à sua notícia? Porque o senhor disse que era fofoca. Eu não posso, doutor Paquice. Não posso aqui em televisão dizer de acordo com a fofoca do doutor Paquice. Não, o doutor Paquice não disse que era fofoca. Eu é que perguntei. Eu perguntei, eu disse... Leda, então vai fazer uma fofoca. Não, foi a expressão que eu utilizei. Ele próprio também disse. Ele assumiu. Ouve-se nas redes sociais, vou passar uma fofoca que não é fofoca. Não posso. As fontes são fidedignas. Doutor Bali, eu não compreendo, por exemplo, como é que não se vai pegar naquilo que disse a Filomena Oliveira? Isso leva em consideração. Que o áudio está circulando. Exatamente. Filomena Oliveira, que é uma empresária. De referência. Que é uma empresa de referência. Sim, mas como é que nós perdemos essas pessoas? Sim, mas os serviços de investigação... Não, mas só para não fugirmos ao tema, doutora Bali, já estamos a falar sobre dinheiro.